um vício que pode levar à morte. Cuidado, nem sempre um remédio cura uma doença. Estamos falando dos medicamentos controlados, que também são chamados de drogas permitidas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de medicamentos como antidepressivos e calmantes cresceu em mais de 50% desde o início do ano. Não só dos medicamentos controlados, mas de todos os medicamentos aumentou mesmo o consumo. Principalmente desses medicamentos, sob controle especial, Eles têm aumentado gradativamente de ano a ano, Infelizmente, assim, ou felizmente, agora tem um controle mais rígido desses medicamentos. E obriga, por exemplo, toda pessoa a ter o receituário, a comprar somente com receita esse medicamento. Mas mesmo assim o consumo a cada ano aumenta. A Anvisa controla mensalmente o número de medicamentos vendidos em todo o país. Isso é uma forma de saber se as pessoas estão cada vez mais dependentes. Há anos atrás o controle era manual, era em livro, e todo farmacêutico tinha que fazer mapas e enviar para a vigilância sanitária estadual ou municipal, Hoje, com a tecnologia, a Anvisa desenvolveu um sistema, o SNGPC, Sistema Nacional de Produtos Controlados, e você lança digitalmente, Então, toda a receita que chega na farmácia, quando a gente lança no sistema, o sistema é interligado com a Anvisa lá em Brasília, e o medicamento já cai no banco de dados da Anvisa. Então, um controle bem rigoroso. Chegou a receitinha na farmácia, lançou no sistema, caiu lá na Anvisa. E ainda assim, semanalmente a gente faz esse controle dos medicamentos vendidos na semana. E trimestralmente a gente faz os mapas e encaminha para a vigilância sanitária, a contagem desses medicamentos, as entradas e as saídas. Está bem criterioso. Os medicamentos controlados só podem ser vendidos com a receita. Segundo a legislação, a Portaria 344 de 98, ela exige a apresentação de receita. E aí existem alguns medicamentos com alguns tipos de receita. Por um exemplo, sibutramina tem que ser uma receita azul, um chequinho azul. E no chequinho azul tem que estar designado receita B2, tem que ter uma série de numeração e B2. Já medicamentos como alprazolam, frontal, esses outros medicamentos, faixa preta, pode ser a receita B, normal. Medicamentos para depressão, receituário branco em 2 vias, uma via fica com a farmácia, a outra fica com o paciente. Então tem uma série de critérios sobre a utilização desses medicamentos. Segundo o farmacêutico, esses remédios devem estar registrados. O medicamento, para estar no mercado, hoje ele tem que ter o registro na Anvisa, tem que na caixinha tem que ter o número do registro, tem que estar registrado nos órgãos competentes, tem o selinho de qualidade, tem os lacrezinhos, então o consumidor tem que estar atento a isso, para evitar de ele comprar uma embalagem violada ou uma embalagem que não é a original do medicamento, uma falsificada no caso. Buscar uma alternativa mais fácil é o melhor caminho? Nem sempre. Neste caso, os pacientes que usam essas drogas controladas podem gerar consequências graves à saúde. Nós somos o 2º lugar em uso de medicamento controlado. Isso porque até um tempo atrás havia muita facilidade de, mesmo sendo rigoroso a questão do uso da receita, conseguia-se, ainda se consegue na verdade, comprar medicamentos que seriam de uso controlado sem a receita certa, adequada. E o mínimo que isso pode acontecer é um erro de indicação, o paciente se tornar viciado em certos tipos de medicamentos, Consequências mais graves pode acontecer. Uma mais simples que pode acontecer a respeito de qualquer tipo de medicação é um processo alérgico. O paciente nunca teve em contato com uma substância tal e a gente acha que aquilo vai fazer bem para ele, sem avaliar uma real necessidade, e indica uma medicação que talvez ele seja alérgico, e o que seria uma inocência querer fazer o bem para o paciente acaba sendo um prejuízo muito maior, podendo até ser fatal. A correria, o estresse diário e a depressão, que é considerada hoje o mal do século. Estes são fatores que levam as pessoas ao vício de um medicamento, dependência que pode ser evitada. Oferecer alternativas mais simples e que não vai ocasionar
dependência desse paciente. É lógico, quando é necessário, nós fazemos sim uso da medicação. Mas às vezes o paciente não tira meia hora por dia para fazer uma caminhada, uma academia, fazer uma aula de natação, ou então outros processos como yoga, né, atividades aeróbicas, enfim. Ou também usar medicações de uso fitoterápico, né? Medicações que antigamente tinha o chazinho, né? Que as avós aplicavam pra gente, hoje você pode fazer. Tá voltando essa cultura, ainda bem, que são medicamentos que teoricamente fazem menos mal. A venda de medicamentos falsificados é feita em vários locais do mundo. O mercado negro assombra a saúde e a vida do ser humano. Você não tem nada pra cabeça? Amador? Amador? Tem, pode ser também. Tem. Então pode dar também. Um cartãozinho? Pode ser, tá quanto? É R$1. Pode ser. A gente tem uma fronteira muito grande aqui, divisa com outros países, como Bolívia e Paraguai, que a gente sabe que eles não têm controle nenhum a respeito de origem de medicação, né? Talvez até seja medicamento original que eles vendam sem controle, contrabandeiam para o nosso país, mas também temos medicamentos falsificados. Entendeu? Então, se você acha que está fazendo uma vantagem comprando um medicamento que aqui seria mais caro e você teoricamente está comprando o mesmo lá, pagando bem menos e sem passar por uma consulta e adquirir a receita, de repente você está comprando alguma coisa que não é verdadeira. Então, já o risco da medicação existe e você está usando uma medicação que talvez seja falsificada. É pior ainda. Então, é o tal do barato que pode te custar muito caro. O uso inadequado de um remédio de tarja preta, por exemplo, pode tirar o bem mais precioso, a vida. Principalmente na superdose, né? Então o paciente toma um medicamento, ele acha que não foi suficiente, toma o segundo, toma o terceiro. Gente, não posso esquecer que remédio é droga, né? A gente vai comprar remédio onde? É na farmácia ou na drogaria. Então eles também fazem mal. Tudo depende da dose, o horário, questão se o paciente é alérgico, ou de repente ele é hipertenso, ele é diabético, já usa um outro tipo de medicamento contínuo, né? Procura então se aventurar, usar uma medicação pirata, digamos assim. Não sabe se pode fazer, até mesmo, por exemplo, aproveitando o nome do programa, sinergia, ele pode potencializar o efeito de um dos dois e acabar sendo letal, sim.